Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide de nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas tarefas de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Prevenir é melhor do que remediar, diz o sábio e conhecido ditado. Temos notícias de que uma nova onda de infecção pelo coronavírus está circulando em grande intensidade. Por isso, devemos nos prevenir quanto à asepsia, principalmente das mãos. Deixamos, a juízo de cada pessoa, o uso de máscaras ou não dentro das dependências do núcleo. Contudo, se alguém apresentar sintomas de gripe, pedimos que a máscara seja usada. Para que nós possamos harmonizar para este momento, vamos todos fazer uma prece para que possamos, preparar o nosso coração, estarmos receptivos para o trabalho de hoje. Amigo Jesus, que as vossas infinitas bênçãos de amor que vertem sobre toda a humanidade sejam acolhidas em nosso coração, renovando as nossas energias, pacificando os nossos pensamentos, nos fortalecendo nessa jornada, para que possamos realmente, compreendendo o vosso ensinamento, compreendendo o vosso convite, segui-lo como fiéis discípulos que buscam colocar estes ensinamentos no nosso dia a dia, fazendo a diferença onde quer que estejamos, fazendo a diferença, sendo a luz em qualquer ambiente, fazendo a diferença que faz o sal na comida. Sejamos o sal da terra, porque nós estamos buscando seguir o exemplo que vós nos deixastes, buscando a cada dia nos fortalecermos mais na fé, nos fortalecermos mais na esperança e na coragem para realmente seguir os vossos exemplos, hoje e sempre, que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 50, cujo título é Para o Alvo, e que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras, inclusive a de hoje que está sendo gravada. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. Para falar sobre o nosso tema de hoje, nós contamos com um dueto, Nós estamos hoje premiados, viu? Que é o nosso companheiro Cláudio Bernardes e a Mariana, que vão nos agraciar, com esse trabalho. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Núcleo Espírita Nosso Lar, de Itaúna, Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje, num dia de vitória do Brasil. O Brasil, a seleção brasileira estreou hoje e estamos aqui entre os encarnados e desencarnados que estamos acompanhando e algumas particularidades do jogo de hoje que tem a ver também com um pouco do que a gente vai falar quando a gente fala do alvo, do resultado, do objetivo. Geralmente, muitas vezes a gente esquece de como que é a caminhada. Então a caminhada costuma ser espinhosa, a caminhada costuma ser árdua, não é uma caminhada fácil. Para se chegar ao resultado, ao alvo, com certeza vai ser uma jornada difícil. O Brasil ganhou 2-0 sobre a Sérvia, mas a gente percebe que não tem nada fácil, não existe almoço de graça, Nós temos que pensar que ainda haverá um árduo caminho pela frente, mas algumas coisas eu consegui evocar do jogo de hoje. Se o alvo, o objetivo, é a vitória, o gol, e
mas até chegar lá, muita coisa ainda vai acontecer, porque a caminhada, a jornada não é fácil. E uma outra coisa que me despertou também, a última vitória do Brasil foi o Penta, foi em 2002, quando no mesmo ano, né, nós tivemos, né, o desencarne, no mesmo dia da vitória do Brasil, nós tivemos o desencarne do nosso Chico Xavier. Então era anunciado que ele iria desencarnar quando o Brasil estivesse feliz. E o Brasil estava feliz em 2002. E depois disso, 20 anos depois, agora nós estamos aqui novamente buscando um objetivo, buscando um alvo. E nós vamos falar sobre isso também, sobre essa questão de caminhos, vitórias e derrotas. Antes da gente iniciar exatamente o trabalho, né, sobre o texto, eu queria dizer a primeira impressão que eu tive com a primeira leitura que eu fiz. A gente tem esse hábito, né, de ler mais de uma vez, e em cada momento a gente tem um tipo de interpretação, vem à mente alguma das nossas lembranças, algo das nossas bagagens. Então, a primeira leitura que eu fiz de um texto que se chama Para o Alvo foi: que alvo? Como que eu defino esse alvo? Qual é o meu alvo? Então, na verdade, eu fiz todos os meus estudos e as minhas leituras pensando nisso. Será que eu já realmente defini o meu alvo? E hoje, aqui na leitura que a dona Ângela fazia, eu ainda pensei com um pouquinho mais de cuidado sobre duas palavras que eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Sobre fé, que significa fidelidade, e sobre coragem, para se ter fé. Então, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. O Cláudio vai falar mais sobre a parte do texto e a parte bíblica, vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa personagem principal, que é Paulo, que figura nesse texto, e a gente vai discutir juntos um pouquinho sobre o que isso significa e de que forma que isso vem para a nossa vida e como a gente pode se apropriar, né, desse texto nessa nossa jornada para nos tornarmos melhores. Bom, nós vamos falar de dois personagens diferentes. Saulo de Tarso e Paulo. Por que são dois personagens diferentes na mesma pessoa? Porque são duas histórias diferentes. Saulo, né, que nasceu em Tarso, ele era um israelita, descendente da tribo de Benjamim, era um fariseu, um doutor da lei, era aconselhado moral e espiritualmente por Gamaliel, era uma pessoa que dominava vários idiomas. Era, então, uma pessoa extremamente preparada intelectualmente. Ele era, né, o judeu, ele acompanhava, seguia quase que cegamente as leis judaicas. E é interessante como que a espiritualidade, como que o mundo, um mundo superior, espiritualmente falando, como que é capaz de lançar mão de uma pessoa com as qualidades de Paulo, com seus defeitos também. Então, quando a gente vê o Paulo, o apóstolo do Cristo, a gente consegue ver uma pessoa já o convertido, né, uma pessoa santificada. Mas nós devemos lembrar também que ele foi Saulo. E é interessante pensarmos nisso, porque nós temos essas características. Nós temos características mundanas, nós temos características que nos colocam, que nos revelam as nossas fraquezas, as nossas vicissitudes, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos, nosso compromisso com o material, mas ao mesmo tempo também nós temos Deus em nós. Nós temos a chama, nós temos a centelha divina em nós. E nós somos deuses também. Né? E nós não somos perfeitos porque aqui não é lugar de perfeição. Aqui é lugar de aprendizado, aqui é escola, aqui é um planeta escola. Então, nós vamos errar bastante, mas o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que buscar o tempo inteiro? Acertar mais do que errar. Porque eu sempre penso isso e falo isso.
eu não estou querendo ficar muito tempo mais aqui nesse plano, não. Assim, eu não estou querendo ficar vindo várias vezes, não. Eu quero ver se eu erro o menos possível para que, quem sabe, eu possa povoar uma outra dimensão, um outro plano, né, para que eu tenha uma outra missão, algo nesse sentido. Né? A gente não pode ficar insistindo com os erros. Eu acho interessante a gente destacar também que a história de Paulo, Saulo, ela se dá, né, o ponto auge, num caminho. Então, como a palavra caminho cabe nessa discussão a respeito de alvo? O Cláudio começou falando sobre o jogo, que é um momento de glória, em que a gente vê pessoas fazendo gol, pessoas vencendo, uma estrutura física impressionante, saltos impressionantes, corridas impressionantes, coisas que nem parecem humanas, né? Mas aquilo ali é resultado de caminhos. Aquilo ali é resultado de muito treino, de uma dedicação, de um alvo escolhido e de um percurso difícil, mas que traz resultados. Então, é interessante pensar que, quando eu disse sobre definição do alvo, né, e fazendo uma conexão, uma amarra ao que já foi dito até o momento, é legal pensar que aqui na sequência, né, o que a gente chama no jornalismo de bigode, que é o que está aqui no prossigo para o alvo, Paulo, Filipenses 3,14, perdão, prossigo para o alvo, ou seja, eu me mantenho no caminho. Então, talvez aqui esteja a grande dica desse texto, o grande propósito desse texto. Definido o alvo, prossigo para o alvo, me mantenho no caminho, me mantenho em treino, me mantenho permanentemente em busca de alcançar aquilo que eu defini como meta. Então, pedir ajuda em prece para que nós façamos as escolhas mais acertadas dos nossos alvos, para que a gente faça os pedidos mais adequados com relação ao que de fato pode ser uma meta nossa. Eu acho que essa é uma das dicas bem importantes que vem aqui logo no comecinho do texto, né, no subtítulo, bigode, enfim, no que está aqui logo na sequência. Para o alvo é o título e na sequência, prossigo para o alvo. Prosseguir, caminhar, estar na jornada é a nossa missão. E qual é a nossa jornada? Bom, e Paulo, ele teve a sua revelação, né, de uma forma arrebatadora, de uma forma que o fez cegar de uma maneira intensa. Quando ele estava lá no caminho de Damasco, caminho para Damasco, ele já ia para perseguir, né, os cristãos. Ele tinha um objetivo ali, tinha um alvo. O alvo dele era o quê? Era perseguir os cristãos, era dar o veredito ali, dava a sentença. E é interessante que os hebreus, os judeus eram implacáveis. Tanto é que Paulo, em algum momento, para se salvar, ele pediu para ser julgado pelos romanos. Porque os romanos tinham mais a noção de justiça do que os próprios judeus, que se diziam seguidores de Deus. E, então, eles eram implacáveis, os judeus. E ele foi, naquele momento ali, naquele momento da luz intensa, que ele viu, que ele teve a sua revelação ali, a primeira coisa que ele fala, olha que interessante, ele não deixou de ser Saulo, mas naquele momento ali, ele viu, e ele viu uma luz muito intensa, e naquele instante ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Então ali ele já se entregou, ali já mudou, ali já virou a chavinha, né? Ali já era um... Né? E é interessante a gente pensar também que a espiritualidade já contava com ele. Ele perseguiu até o momento, até Damasco, mas ali foi mais ou menos assim: Saulo, chega, agora você vai trabalhar para o Cristo, né? Tá bom, você já perseguiu, você já sentenciou, sentença de morte, né, para Estevão, que é o primeiro mártir da Igreja Católica, é o primeiro mártir da Igreja, Estevão, ele que nunca viu Jesus Cristo,
nunca teve com Jesus Cristo, mas que tem uma história de conversão ao cristianismo muito interessante. E quando ele está para ser apedrejado ali, ele começa a ficar inebriado, sorrindo. Ninguém entende nada por quê. Porque ali ele vê a face do Cristo pela primeira vez. Ou seja, ele sabia que ele estava certo. Então, ele é condenado por Saulo. E naquele momento ali que Saulo vê aquela luz intensa, ele tem o primeiro contato com Cristo. E o Cristo fala com ele, não recalcitres o aguilhão, ou seja, o aguilhão, né, que é aquelas pontas de um chicote que machuca, que dói, que vai ferir. Mais ou menos assim, não fuja da história que está escrita para você. Não fuja do seu alvo. Não fuja do caminho. Não desvie do que tem que ser feito. Aí ele fala, então o que tem que ser feito? Tudo vai ser revelado para você daqui para frente. E Emmanuel nos diz o seguinte, essa carta aos Filipenses é uma das 13 cartas que Paulo escreveu, já convertido, né, que Paulo escreveu para as suas igrejas, para as igrejas que eram criadas, as igrejas do Cristo, não de Paulo, mas para as igrejas as primeiras igrejas. Filipenses era uma delas, e quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. E aqui Emmanuel nos dá um pouquinho da visão de quem era Paulo, doutor da lei em Jerusalém, abandonar as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Paulo aqui já começa, a primeira pergunta que ele fez, né, aos primeiros seguidores do Evangelho, os primeiros cristãos, é sobre trabalho. Então, naquele momento ali, ele se despede da vida dele como doutor da lei, das belas túnicas que ele usava, daquela bela veste, daquela fala empolada, retórica. Naquele momento ali, ele pega as vestes da intelectualidade, do poder, do conhecimento, para poder viver uma nova vida, uma vida de humildade. Aí, o que restou para ele? Bom, fariseu, doutor da lei, um intelectual, falava diversos idiomas. Aí ele fala, bom, como que eu posso ser útil? Aí, né, ao vaso escolhido é dado o privilégio de ser tecelão. Aí ele começa, ele volta a trabalhar com tecido, ele volta a ser aquele humilde tecelão. Só que não é um tecelão qualquer, porque ele falava vários idiomas e ele tinha, acima de tudo ali, o acompanhamento do Espírito, o acompanhamento do Espírito Consolador, o acompanhamento dos Espíritos Consoladores. Então ele não estava sozinho. E ele tinha uma missão que era levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Vocês já pegaram o mapa para ver? Eu sempre faço esse exercício. Quando Cristo foi julgado num julgamento democrático, né, pelo Império Romano, que se dependesse dos judeus, eles iam sentenciar a pena de morte ali, mas o Império Romano, ele tinha aquela coisa do direito, de seguir o direito. Então, quando ele foi julgado, vamos pensar o seguinte, nós estamos falando aqui de Jerusalém, né, nós estamos falando do Oriente Médio, mas nós estamos falando também de Roma, na Itália, nós estamos falando também da Grécia. Então pega um mapa para vocês perceberem até onde ia o Império Romano, até onde ia o poder do César.
Então, para dizer o seguinte, que o Império Romano dominou quase que a metade do planeta. E todo esse império caiu, ruiu. Né? E os primeiros cristãos tiveram a missão de levar para, não agora para só metade do planeta, mas para o planeta inteiro, a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, a palavra, né, o Evangelho. Nós estamos aqui hoje, Itaúna, Minas Gerais, né, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, pouco mais de 100 mil habitantes. Nós estamos aqui na pátria do Evangelho, no Brasil, né? A gente começou falando desde o início, e nós estamos na América que nem existia, não com essa configuração, mas é claro que existia aqui os índios, e nós tínhamos aqui, obviamente, uma civilização, sim, mas para o mundo ocidental nós não existíamos. Para dizer o seguinte, que o Evangelho nunca esteve tão vivo, porque nós estamos aqui conversando sobre o Evangelho. Isso tudo graças aos primeiros cristãos e graças a Paulo de Tarso. Bom, entrando um pouquinho para trazer, né, isso para o nosso dia a dia, eu trouxe aqui algumas possíveis conclusões que a gente tira a partir desse texto. Como eu disse, é um texto muito focado no alvo e prosseguir o alvo. Então, daqui a gente tira algumas reflexões importantes, quais sejam. Qual é o nosso alvo? Eu já me sinto capaz de definir esse alvo. A partir da definição desse alvo, eu tenho coragem de prosseguir rumo a essa meta? Eu estou pronta? Eu encontrei aquilo que será, de fato, o meu sustento na busca por esse encontro, né? Então, algumas dessas conclusões, eu disse que nós falaríamos um pouquinho mais sobre as palavras fé e coragem. Fé significa fidelidade. E a coragem, para se ter fé, é algo que a gente também precisa perseguir, né? É algo que a gente também precisa ter. Porque ser fiel não é simples, é um exercício. E tudo na nossa vida é um exercício, é aquilo que a gente faz até que se torne natural. Porque, do contrário, a gente se distrai muito. Inclusive, a palavra distração, ela aparece aqui de várias maneiras ao longo desse texto. Às vezes, as distrações, elas são mais interessantes. Às vezes, elas chamam muito mais a nossa atenção. Às vezes, elas parecem que vão nos sustentar mais do que aquilo que é mais sólido, do que aquela busca inicial que eu havia definido como sendo a minha. Então, algumas conclusões possíveis que a gente pode ter aqui são: nesse texto, para o alvo, a gente pode pensar. Vamos lembrar de qual é a alegria, o alimento do Cristo? A alegria e alimento do Cristo é viver à luz da vontade de Deus. Então, isso traz para ele uma alegria plena e uma condição plena de viver, né? Vamos pensar dessa forma. Viver à luz da vontade de Deus. Então, que nós consigamos polir o nosso coração para que a gente entenda a vontade de Deus e para que a gente internalize isso da melhor maneira possível. Sem advogar muito em causa própria, entendendo que a vontade de Deus é aquela nossa vontade de fazer algo que seja passageiro, mas que pareça que vai nos suprir de todas as nossas necessidades. Estejamos atentos aos maus líderes religiosos. Perdão, aqui eu vou voltar um pouquinho no próprio texto para mostrar o porquê dessa possível conclusão. Aí aqui ele fala, né? Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, pelo amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Então, às vezes, os nossos alvos não são compreendidos pela maioria. A gente vê muitos textos com esse tipo de conteúdo. Mas você vai mesmo hoje para a casa espírita? Mas você vai mesmo hoje fazer esse estudo? Mas você vai mesmo deixar de agir dessa forma? Você vai mesmo entender que isso é importante para você, para a sua evolução espiritual? Enfim, essas perguntas, esses questionamentos, esses deboches, essas ironias, elas fazem parte do percurso. E são também uma espécie de distração.
E aqui, quando a gente pensa, o Cláudio lembra aqui, né, o que passaram as irmãs Campos, por exemplo, quando elas foram iniciar os estudos lá no Jefa, né, quando não se falava de espiritismo como se fala hoje, com essa liberdade, quando o espiritismo era um espaço para se mexer com gente morta e ponto, e magia negra, o que é isso que vocês estão fazendo, e por aí vai. Né, uma magia que não se compreende, enfim, uma série de preconceitos que a gente sabe que já aconteceram no entorno das doutrinas espiritualistas, muita coisa foi enfrentada. E o que deu essa força toda e essa coragem de seguir com fé? A certeza do alvo escolhido. Né? Quando esse alvo escolhido falou, reverberou muito forte no coração. E aqui ainda, uma segunda conclusão possível estejamos atentos aos maus líderes religiosos. Então, de uma forma geral, a gente sabe que a gente precisa estar atento. Né? Se em algum momento algum líder religioso falou para a gente em algum tom que não fosse imediatamente relacionado ao amor e à nossa evolução intelectual e espiritual, tem algo que não faz sentido. Porque isso eu acho que eu vou até estender para qualquer líder. Né? Se algo não está nos convidando a nos tornarmos pessoas melhores, se alguém não está fazendo esse convite para nós, a gente precisa dar uma desconfiada. É preciso que a gente compreenda que nós já caminhamos muito. Eu gosto até de contar um exemplo, né, de uma vez que a gente estava fazendo uma campanha do leite e eu fui duramente repreendida por uma pessoa. É um contexto um pouquinho mais longo, então, em resumo, fui duramente repreendida por uma pessoa que falou que a gente estava incomodando os clientes. E aí eu fiquei muito impactada com aquilo, porque a nossa intenção era tão boa, o nosso coração estava tão feliz de estar ali, a gente já tinha conquistado tantos litros de leite, que eu não entendi. E aí eu contei para um colega nosso do movimento espírita, eu falei, meu Deus, eu fui repreendida ali, o rapaz pediu para a gente não ficar e tal, e ele falou assim, Mariana, calma. Ele está defendendo os interesses que ele entende que são importantes. Em outros tempos, talvez ele já tivesse recebido a gente a bala. Talvez ele já tivesse recebido a gente com faca, com facão, com espada. Então, vamos entender que ele já evoluiu muito. Porque hoje ele só te recebeu mal com um discurso. Então, é difícil para a gente pensar nisso às vezes, né? Mas a gente não sabe de onde a gente partiu. A gente não sabe que caminhada que a gente já fez até agora. E graças a Deus. Né? Porque talvez saber de onde a gente partiu pode nos apavorar. E saber onde a gente vai chegar nos inspira. Né? Saber que a gente pode ser melhor do que a gente está sendo hoje é inspirador. Na sequência, apenas quando encontramos, né, vivemos, internalizamos o Evangelho, estamos rumo à salvação. Essa palavra salvação ela é muito ligada ao nosso contexto religioso, de uma forma geral. A gente aqui internamente, né, no movimento espírita, não usa tanto essa palavra, porque a gente atribui a nossa evolução moral à nossa vontade de seguir a luz do Cristo, ao nosso desejo de evoluir. Embora nós saibamos que não evoluir não é uma opção. Então, alguma caminhada, algum passo adiante, a gente sempre está dando. Mas a gente pensa nessa salvação como o nosso desejo genuíno, verdadeiro, vindo de dentro, da gente seguir a luz do Cristo, o seu exemplo de bondade. Gente, eu vou repetir porque é muito forte, essa passagem é muito forte. Testemunhos para servir ao próximo, né, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo, mas antes ele fala, recebeu, né, aqui, a desconfiança, o insulto, os açoites e as pedradas da incompreensão. Aqui, a gente está falando de uma jornada de dedicação, a gente está falando de uma jornada de trabalho, e que era avaliada por outras pessoas, como essas pessoas queriam avaliar, independentemente do porquê. Então, aqui é interessante pensar que nós estamos falando de vivência. Nós não estamos falando só de discurso. O que eu quero dizer com isso? Até na última palestra que eu estive aqui, o texto falava sobre servicinhos, né? Sobre o quanto a gente tem a oportunidade de sermos melhores, de sermos mão estendida nas pequenas situações, naquelas que a gente poderia responder com agressividade, que a gente poderia responder com incompreensão e que a gente pensa um pouquinho e fala, espera, eu tenho uma outra resposta para te dar. Só um pouquinho que eu tenho outra energia para te oferecer. Então, só nesse exercício, nesse movimento, a gente já está sendo um pouquinho melhor do que a gente era antes. Então, se a gente vai ser incompreendido, se não vai, que a gente tenha, do fundo do nosso coração, a certeza de que a gente está oferecendo o nosso melhor que a gente pode agora. E o nosso melhor que a gente pode agora não é comparável ao melhor de ninguém.
A gente tem as nossas inspirações, inclusive a nossa maior inspiração de todas, que é Jesus. Mas a gente não se compara. Sobretudo, é sempre bom lembrar, aos recortes da vida das outras pessoas que elas publicam. Né? É bom a gente falar nesses tempos de tecnologia, de redes sociais, que aquelas pessoas incríveis, maravilhosas, editadas e recortadas, às vezes não estão sendo reais. Então, que eu foque, que eu seja sincera comigo, na certeza de que eu estou oferecendo o meu melhor, de que eu estou dando aquilo que eu posso, e que amanhã eu vou dar um pouquinho mais, porque amanhã eu já não vou estar sob as pressões que eu estou hoje. Amanhã eu já estou levando a vivência, a bagagem do que eu vivi hoje. Então é bom a gente pensar nisso para a gente ter um pouquinho de tolerância com a gente também e a certeza de que essa caminhada vale a pena. Depois nós temos, tudo em Cristo é infinitamente maior e melhor. Tudo aquilo que a gente conquista em Cristo é infinitamente maior e melhor porque é permanente, é verdadeiro. Então, às vezes, as distrações do mundo são incríveis, coloridas, trazem alegria, trazem um momento de euforia, mas a euforia passa. Até porque a gente já sabe que a felicidade não é deste mundo. Nós temos aqui momentos felizes. E que a gente tente focar na informação de que esses momentos felizes são ainda mais felizes e permanentes. E estão marcados em nós quando a gente é capaz de compartilhar, quando a gente é capaz de pensar no outro, quando a gente é capaz de objetivamente expandir o que há de melhor em nós. Né? Porque aquelas conquistas que nós fazemos no mundo, que são aplaudidas no mundo, elas vão ficar por aqui mesmo e elas passam com uma rapidez muito grande, são voláteis, né? Vamos pensar assim. Precisamos focar em viver fielmente rumo ao alvo, evitando as distrações. Como eu disse, distração é uma palavra que aparece aqui o tempo inteiro, justamente porque é da nossa condição a gente se distrair. Só que a gente tem no texto evangélico o tempo inteiro convites para a gente ficar atentos a isso, para que a gente diminua essas distrações, para que a gente filtre, para que a gente fique atento. Olha, eu me distraí ontem, mas hoje eu vou recomeçar. Olha, eu acabei de me distrair aqui, mas eu vou retomar. Eu vou retomar. Num exercício permanente, até que se torne natural. Vamos sair daqui com esse mantra. A gente faz exercício até que se torne natural. E aqui também, ainda, a propósito do vivermos, internalizarmos o Evangelho e compartilharmos isso, e sermos, muitas vezes, como já nos disse São Francisco de Assis, o único Evangelho aí que algumas pessoas leem, porque a gente tem disso. Às vezes, a gente é o Evangelho que alguém está lendo. Então, sobre isso, aqui tem um trechinho que diz: o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo, invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Então é o que a gente precisa fazer, essa união do nosso espírito com o espírito do mestre. A gente precisa comer essa poeira da caminhada do mestre, essa poeira que os pés do mestre levantam quando ele está no caminho. Então, entendamos, o tempo inteiro a gente está dizendo sobre caminhada. O tempo inteiro a gente está falando aqui sobre jornada. Ninguém veio com a vida fácil. Ninguém está aqui o tempo inteiro feliz. Ninguém está aqui o tempo inteiro acertando. Mas se a gente começar a pensar que nós estamos todos nesse mesmo barco, que a gente pode diminuir um pouquinho o nosso julgamento e que a gente pode começar a dar a mão para alguém que está um pouquinho mais atrás da gente, talvez a gente consiga encontrar felicidades e mais momentos felizes, que eu quero dizer, com mais frequência. A nossa pátria é a pátria celestial. Eu disse agora há pouco que a felicidade não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. A gente já tem essa notícia. Mas este reino aqui, ele é muito importante para a nossa evolução. Ele é um reino hospital, ele é um reino escola, né? Ele é um reino de aprendizado, de cura. Então, façamos imersão na nossa cura. Façamos imersão no nosso aprendizado. E então, a gente pode pensar também, Deus Pai nos fez deuses, né, capazes de uma permanente e imparável evolução. É bom pensar nisso, né? É bom pensar que eu tenho amanhã para recomeçar. Melhor ainda, é bom pensar que eu tenho daqui a pouco para recomeçar, que eu tenho esse segundo de novo para tentar. O que eu quero dizer com isso? Quero que a gente se apegue a postergar? Claro que não. Eu só quero que a gente se apegue à verdade de que nós estamos imersos, inseridos em uma caminhada. E caminhada se faz de passos.
né, de passos que a gente dá permanentemente. Então, talvez eu tenha vindo hoje com a vontade de pedir para que a gente se julgue um pouco menos, para que a gente se acolha um pouco mais, para que a gente pense que a gente é capaz, para que a gente se tolere um pouco mais e para que a gente exercite isso para poder ser mão estendida, para tolerar mais do outro, para acolher mais o outro, para pensar que a jornada do outro, por mais que eu pense que eu conheço, eu não conheço por inteiro. A gente nunca conhece a jornada do outro por inteiro. A gente não sabe, por mais que a gente conheça um fato, a gente não sabe nunca como que aquele fato tocou o coração daquela pessoa. Que ferida que causou naquele coração. E a gente também não sabe como que essa ferida vai ser cicatrizada. O que eu posso fazer? Eu posso acolher, eu posso fazer prece, eu posso ser verdadeiro. Eu posso mostrar para outra pessoa que eu também tenho as minhas fragilidades e os meus medos, mas que eu não vou desistir. Aliás, o grande convite é: não desistamos da nossa jornada. Não desistamos dos nossos alvos. Sejamos mais efetivos na escolha dos nossos alvos. E que o nosso alvo seja Jesus, né? Que o nosso alvo seja a luz de Jesus, a bondade, a vontade de ver a evolução do outro, a crescente evolução do outro. Que a gente não queira ver o outro cair. Que a gente não pense que a nossa alegria está na infelicidade do outro, na queda do outro, na vingança. Que a gente não pense que a nossa felicidade está no mau momento de uma outra pessoa. Pelo contrário, a gente nunca vai ser feliz plenamente, nem neste mundo, a gente já sabe disso. Mas, enfim, a gente nem vai poder perseguir uma alegria e uma felicidade se a gente entender que ela está atrelada a maus sentimentos, certo? A gente tem que cuidar do nosso vaso de barro, do nosso coração, que é onde também moram as leis de Jesus, as leis de Deus, né? Assim como moram na nossa consciência, para que a gente faça bons filtros. E quando eu digo a gente, eu estou falando a gente mesmo, tá? Eu não estou dizendo que eu já dou conta de fazer isso, não. Eu estou dizendo que eu não vou desistir de aprender. É só isso que eu estou dizendo. E aí eu me sinto tão imersa no meu desejo de aprender, que eu me sinto sinceramente pronta para convidar para que vocês também não desistam. E aí na sequência vem um trechinho do texto que eu também queria destacar, que fala: a explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Há um momento em que a nossa vida puramente humana, puramente material, não nos basta. Que ela nos causa um certo cansaço, né? Um certo tédio. A vida material, ela não nos basta. A gente quer conquistar um carro. Eu me lembro de ter visto numa palestra uma vez, que o palestrante dizia: a gente fica desesperado, por exemplo, para comprar um carro, né? E aí aquele cheiro de carro novo, ele nos deixa impactados. Mas aí ele tinha, na época eu não me lembro exatamente quais são, mas ele tinha os dados de que aquele cheiro de carro novo fazia muito bem ao cérebro por um período infinitamente, incalculavelmente menor do que fazia bem ao cérebro um café com uma pessoa a quem se ama e que te ama de volta. E aí, que café é esse? É um café com uma tia que há muito tempo a gente não visita, com a avó, com a mãe que a gente não viu essa semana, com o pai que a gente não conversou, enfim. Ah, mas eu não tenho uma relação fácil. Mas eu não falei sobre relações fáceis, não. Eu falei sobre relações. E o quanto as relações nos fazem crescer e nos fazem bem. Moralmente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. E eu trouxe todas essas palavrinhas para lembrar que nós somos seres integrais. Nós somos seres formados de corpo e alma. Então é importante que a gente esteja com o nosso corpo são, com a nossa mente sã, para que o nosso espírito receba toda essa vibração e para que a gente possa expandir esse sentimento por onde a gente passar. Sejamos alegres, mesmo que a felicidade não seja desse mundo. Tentemos, né, ver o melhor dos momentos mais difíceis que a gente enfrenta, porque sempre há crescimento. E é para isso que a gente está aqui nesse planeta escola, para crescer. A Mariana falou sobre Francisco de Assis. O caminho de Damasco de São Francisco de Assis é também aquela revelação que ele teve de abrir mão da riqueza, de abrir mão da túnica
luxuosa, de abrir mão de uma vida abastada. E muitos de nós admiramos a história de São Francisco de Assis, e muitos de nós admiramos o resultado, a santificação de São Francisco de Assis. Então todos nós falamos, né, que pessoa do bem, que pessoa que conversava com os animais, com os pássaros, bom dia sol, bom dia folhas, bom dia água, ou seja, um contato com a natureza, e todo mundo fala, eu queria ser Francisco de Assis, eu queria ser São Francisco de Assis. Só que ninguém queria as chagas nas mãos. Isso não, né? Para chegar aonde ele chegou, ele teve as chagas do Cristo. Ele verteu sangue, literalmente. Ele sofreu, ele abriu mão de uma riqueza muito grande para viver uma pobreza enorme, uma miséria, junto com a sua igreja, né, que tem aquela passagem clássica de o Cristo falar com ele, Francisco, edifica a minha igreja. E ele vai e chama lá os seus irmãos e constrói pedra por pedra. Aí, quando ele termina, ele recebe novamente, Francisco, edifica a minha igreja. E mais uma vez, ele constrói, ele tenta construir aquela igreja material, até que o Cristo fala novamente, edifica a minha igreja. Aí ele consegue entender pela terceira vez. Aliás, o número 3 é bem interessante, que foi também a mensagem de Pedro na Bíblia, né, que negou Cristo por 3 vezes, mas quando ele fala, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, é como se estivesse cicatrizando aquela dor, cauterizando, né, aquela dor do remorso de Pedro. Aí Francisco de Assis entende que a igreja não é pedra, que a igreja somos nós, que a igreja é gente. E aqui o Emmanuel faz essa pergunta, quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Eu faria uma outra pergunta, até quando vamos esperar o chamado de Damasco? Aquele clique, aquela chave, né? Vamos ficar esperando até quando? O fenômeno, a luz, né? Então, é melhor que a gente pense o seguinte, esse chamado, ele vem toda hora, ele vem o dia todo. Eu não me canso de mencionar essa história, que eu já mencionei lá no programa Resposta de Luz, mas que eu acho que ela é de uma intensidade tão grande, de uma força tão grande, daquele filme Ressurreição, não sei se vocês já viram, que um tribuno, que era uma espécie de juiz de Roma, ele foi convocado para poder desmentir a ressurreição do Cristo. Por quê? O império ia ruir, ia virar um caos. Então, ele foi convocado para poder desmentir a ressurreição do Cristo. Então, eles viram pedras enormes que não eram facilmente levantadas, foram soldados que estavam ali na porta, e foram todo mundo foi ouvido, e ele, antes disso, ele viu a imagem do Cristo na cruz. E depois, ele consegue chegar lá até onde estavam os discípulos, e ele vê aquela mesma imagem do Cristo da cruz, ele vê o Cristo vivo, o tribuno. E ele conversa isso mexe obviamente com a cabeça dele, e numa conversa que ele teve com Bartolomeu, ele pergunta para Bartolomeu, onde estão os cristãos? Onde estão os seguidores do Cristo? Aí o Bartolomeu fala no ouvido dele, estamos em toda parte. Então, naquele momento ali, Bartolomeu tem uma péssima notícia para o Império de Roma. Naquele momento ali, já não tinha mais como segurar, como repreender, como oprimir o movimento cristão. Tanto é que nós estamos aqui hoje, falando em nome do Cristo. Ou seja, nós estamos em toda parte. E nós recebemos o chamado de Damasco todos os dias das nossas vidas. A gente caminha para os minutos finais.
E aí eu quero voltar num outro trechinho aqui que diz: doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Então, a gente se render ao mestre é, de fato, a melhor forma da gente se colocar corajosamente em busca do nosso alvo, né? Perseguindo o nosso bom alvo, o nosso bom trabalho. Vamos colocar assim, prontos, dispostos para as boas lutas, os bons combates. Eu já disse num outro momento, mas eu vou repetir, eu acho que essas palavras ficaram muito fortes para mim. Fé é fidelidade, lembremos-nos disso, e coragem. Então, que a gente se mantenha corajosamente no nosso caminho, que a gente tenha fidelidade a Deus, a Jesus, para que a gente saiba verdadeiramente agradecer pelo dom da vida. Estarmos aqui é muito grandioso. A gente está aqui errando e acertando, né, aprendendo, a gente acha que desaprendeu, mas o que importa mesmo é que a gente se reconheça nesse caminho, que a gente saiba que a gente tem um belíssimo exemplo, um profundo exemplo, cheio de luz, de acertos, de amor, de confiança no Pai, para a gente seguir, e que a gente se coloque mesmo verdadeiramente nesse caminho com um pouquinho mais de autotolerância e automaticamente com um pouquinho mais de tolerância com o outro, que essa tolerância vai só aumentando. Eu agradeço muito pela paciência, por vocês terem escutado a gente, por terem tido tolerância com a gente. Foi um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse tema, porque a gente fala muito disso em casa, a gente faz autoavaliações quase que diariamente, no sentido de a gente deu uma errada bem feia hoje, a gente deu uma escorregada, mas amanhã a gente vai tentar acertar. E aí é um convite mesmo que fica, né, para a gente se fortalecer juntos. Esses movimentos religiosos, e isso não é restrito à nossa casa espírita, eles são muito importantes porque eles são grandes grupos de apoio. Que a gente busque os lugares em que a gente receba as melhores respostas, né, as respostas que acalmam o nosso coração, para que a gente não perca a fé.